Pessoal, então agora vamos ver a segunda parte da aula de titulação de neutralização, que são as aplicações nas ciências farmacêuticas. Então a gente vai começar a aula falando sobre o preparo das soluções padrão, né? Até porque a gente só pode fazer titulação com solução padrão. Então, soluções padrões de ácidos ou de bases, a gente vai começar então pelo preparo de soluções padrão de ácidos. Tudo bem? Ó, a solução mais extensivamente empregada são as soluções de ácido clorídrico, tá certo? Por dois motivos muito simples. O primeiro que é uma solução extremamente estável. A outra é que os sais formados nas reações ácido-base com os íons cloreto geralmente são sais solúveis. Então a gente pode pegar um exemplo aqui, olha, quando o HCl reage com o NaOH, forma NaCl, que é um sal solúvel. Então na verdade ele nem se forma no meio, né? Se a gente for pegar a letra fria mesmo, ele nem se formaria, ele ficaria em meio aquoso, como Na mais e Cl menos. É por isso que a gente coloca esse aquezinho aqui de aquoso. Tudo bem? Mas também a gente pode ter outros dois ácidos que são bem utilizados, é o ácido perclórico, tá bom? O ácido perclórico muito usado em titulações em meio não aquoso, e o ácido sulfúrico em algumas vezes onde os ácidos acima não podem ser utilizados. Então vamos aqui a um aspecto, a uma continha simples como é que faz o preparo de uma solução padrão de ácido. Então o ácido clorídrico ele é comercializado, né, a forma mais concentrada do ácido clorídrico ele está a 37% massa-massa. E ele tem uma densidade de 1,19 gramas por ml. Então essa é a concentração máxima que a gente consegue comprar de ácido clorídrico no mercado. Então como é que a gente prepara a solução padrão? Faz uma diluição desse ácido comercial. Tudo bem? E aí então a gente estima a concentração. Tá? Então a gente faz uma continha lá, né? Determina qual o volume a gente tem que transferir daqui para cá e a gente estima a concentração. Por que eu chamo de estimar a concentração? Porque o HCl não é um padrão primário. Portanto, se não é um padrão primário, eu não posso fazer uma solução padrão. Nem tampouco é um padrão secundário. Então a gente não pode fazer uma solução padrão a partir de uma substância que não é padrão. Então o que é que nos resta como alternativa? Padronizar a solução que foi titulada, que foi preparada, tá certo? E aí sim, a gente determina a concentração. Então é uma relação entre expectativa e realidade. Não esqueçam disso. Então quando a gente faz a diluição, a gente tem a expectativa daquela concentração. Então calculamos ali a concentração, né, o volume que a gente desejaria transferido o HCl para o balão volumétrico, completamos com água, aquela história toda, e a gente tem a expectativa que a concentração seja aquela. Quem vai dizer se a concentração está ok ou não é a padronização. Aí sim, depois da padronização, eu tenho uma solução padronizada, tudo bem? E aí eu determino, de fato, qual é a concentração. É por isso que a concentração aqui ela é estimada, é a expectativa, enquanto aqui é a concentração determinada, que é a realidade. Então, já que é a padronização que diz a realidade, como é então que a gente faz padronização de soluções de ácidos? Então, a maneira mais clássica que tem de fazer é padronizando com carbonato de sódio. Porque o carbonato de sódio é um padrão primário que pode ser comprado comercialmente, relativamente barato, e cumpre todos aqueles critérios de um padrão primário que já vimos em aulas anteriores. Então aqui a gente pode ver a curva de titulação do carbonato de sódio. O detalhe importante, pessoal, é que na titulação do carbonato de sódio não é uma simples reação que acontece. Na verdade, acontecem duas reações. Na primeira reação, a gente tem o carbonato de sódio reagindo com a HCl para formar o bicarbonato de sódio. Aí, quando todo o carbonato de sódio é consumido pelo HCl, aí sim, a gente tem agora o bicarbonato de sódio reagindo com HCl para formar NaCl, água e CO2. E na verdade essa água e CO2 ele vem do ácido, né? Uma fatia dele vem do ácido carbônico, tá certo? Então a reação global é essa daqui. O importante da gente conhecer a reação é para saber que o ponto final não é tão simples de ser determinado, tá bom? Então para vocês terem uma ideia aqui eu coloquei o protocolo da farmacopeia brasileira para mostrar como deve fazer uma solução, como deve padronizar uma solução de HCl. Então, olha, ele manda pesar, a farmacopeia manda pesar exatamente cerca de 1,1 gramas de carbonato de sódio anidro, juntar 100 ml de água e 2 gotas de vermelho de metila. Adicionar o ácido lentamente a partir de bureta até coloração rosa fraca. Aquecer a solução até ebulição, esfriar e continuar a titulação. Repetir esta sequência de operações até que o aquecimento não afete a coloração rosa.
calcular a molaridade. Então observem que quando vocês forem preparar a padronização de uma solução de HCl, não é tão simples assim. Então é importante vocês observarem o protocolo, seguir o protocolo estritamente. Agora, como qualquer bom farmacêutico, vocês têm que saber o motivo das coisas. E por que então a gente precisa aquecer a solução até a ebulição? Como eu te disse antes, uma das reações daqui, na verdade, forma ácido carbônico, que é um ácido fraco que se degrada formando água e CO2. Então é necessário ferver para que esse ácido carbônico, né, decomponha mais rápido, esse CO2 vá embora do meio para que o ponto final seja muito bem estabelecido. Tudo bem? Então fiquem espertos. Então já vimos o preparo e a padronização de soluções de ácidos. Agora vamos ver então de bases. A base mais importante é hidróxido de sódio, no que tange à titulação ácido-base. Portanto, soluções de hidróxido de sódio são as soluções titulantes mais empregadas como base. Mas também pode ser usados hidróxido de potássio, hidróxido de bário, mas o mais utilizado é NaOH. Antes de saber como preparar a solução de bases, é importante a gente ter o conhecimento, né, do erro de carbonato. O que é o erro de carbonato? É muito simples. O NaOH, né, em presença de CO2, ele reage formando bicarbonato e água. O detalhe importante, pessoal, é que bicarbonato é um sal muito solúvel. E o que acontece? Ele gera íons carbonato no meio. E observe o que o carbonato faz. O carbonato reage com íons H+. Então, no final das contas, teria uma competição entre o OH- que vem do NaOH pelo H+, com o carbonato. Então, é como se a gente tivesse, na verdade, no meio duas bases titulando um ácido. E isso aí geraria um erro de titulação. Tudo bem? E aí o que acontece? Os reagentes sólidos utilizados para se preparar soluções padrões de base estão sempre contaminados com quantidades significativas desse íon carbonato. Então, o que a gente precisa fazer? Simples. Retirar os íons carbonatos antes da padronização de uma base. Então, como é que a gente faz para remover os íons carbonatos do meio? Não é coisa difícil, não. O fato é que o carbonato de sódio tem baixíssima solubilidade em soluções muito concentradas de base. Então, uma das maneiras de fazer uma solução desse tipo é fazer uma solução muito concentrada do NaOH e depois fazer a diluição, as diluições necessárias. Veja como a farmacopeia lança mão dessa ferramenta, né, dessa característica do carbonato de sódio, de ter baixa solubilidade para fazer uma solução isenta do carbonato. Ó. A farmacopeia brasileira quinta edição manda fazer o NaOH molar da seguinte forma. Manda preparar solução de hidróxido de sódio 50%. Né? Então são aproximadamente 50 gramas, né, de NaOH para cada 100 ml de água. É bastante coisa. Bem, essa água deve ser isenta de dióxido de carbono. Esfriar a temperatura ambiente e deixar sedimentar. O que é que pode sedimentar aqui? Exatamente o carbonato de sódio. Né? Por que ele pode sedimentar? Porque a solubilidade dele é muito baixa quando a concentração da base no meio é muito alta. Poxa, é uma base que vai ter 50%, é uma solução que vai ter 50% de base, pessoal. Portanto, é uma solução muito concentrada de NaOH, logo o carbonato de sódio tem solubilidade baixíssima, aí ele vai lá e precipita. Pega do sobrenadante, então, 82 ml e faz a diluição com água para 1000 ml. Então, aqui a gente garante o preparo da solução padrão da base sem o carbonato. Tudo bem? Mais uma vez, né, o NaOH não é padrão primário, nem é padrão secundário. Logo, quando a gente prepara uma solução de NaOH, a gente não pode chamar ela ainda de solução padrão. Tudo bem? Ela tem que sofrer padronização. Então, aquela continha, eu quero fazer essa solução aqui, por exemplo, anterior. Essa solução molar aqui. Essa é a expectativa. A realidade vai ser dada quando a gente padronizá-la. Então, soluções padrão de bases fortes não devem ser preparadas diretamente por meio de pesagem e devem ser sempre padronizadas contra um padrão primário com propriedades ácidas. O mais clássico deles é o fitalato ácido de potássio, ou também conhecido como biftalato de potássio. Então, o biftalato de potássio reage com NaOH, tá certo? Na proporção 1 para 1. Então, observa que vai ser esse OHzinho aqui, olha,
do ácido carboxílico que está aqui, que vai reagir com NaOH. Tudo bem? Uma vez que o fitalato de potássio é um padrão primário, tudo bem? Então, a gente pode dizer que uma solução de NaOH padronizada com o bifitalato, a gente tem uma solução padrão de NaOH. Então, nas ciências farmacêuticas, quais são as principais aplicações? Bom, as titulações nas ciências farmacêuticas, elas são aplicadas extensivamente para análise de substâncias ácidas básicas ou substâncias que podem ser convertidas em ácidos ou bases. Tá bom? Um exemplo interessante, né, e bastante utilizado é a análise elementar. E o que é análise elementar? É você determinar, né, a quantidade de determinado elemento numa amostra. Né? A gente pode determinar carbono, nitrogênio, cloro, etc. Nesse caso específico, a gente não titula diretamente os elementos. O que a gente faz é um pré-tratamento das amostras, que aí sim converte esses elementos em substâncias ácidas ou básicas, inorgânicas, que aí sim são titulados. O exemplo mais famoso de todos, sem dúvida nenhuma, é o método de Kildall. Então, o que é o método de Kildall? O método de Kildall é um método de análise de nitrogênio total. Então, existem alguns processos, né? Esse método, existem várias modificações dele na literatura. Aqui eu tentei resumir as etapas mais fundamentais do processo do método de Kildall. Então, o que o Kildall faz? Que foi que ele desenvolveu para poder analisar esse nitrogênio por titulação. Então, a primeira coisa que ele fez é digerir a amostra. Então, são substâncias orgânicas. Isso é bastante aplicado para proteína, tá certo? Então, faz a digestão da amostra com ácido bem forte, que é o ácido sulfúrico. Essa digestão, né, vai então gerar vários íons amônios no meio, né, sais com amônio no meio, que precisam ser convertidos a amônia através de uma basificação. Geralmente essa basificação com uma base forte, NaOH. Uma vez que essa basificação ocorre, né, há uma transformação da amônia em amônio e de amônio em amônia, e aí então tem a destilação dessa amônia. Esquenta-se o sistema, a amônia então ela é destilada. Coleta-se então essa amônia em uma solução ácida. Então veja só, a amônia se comporta como uma base e eu tenho uma solução ácida de concentração conhecida. Tudo bem? A amônia que for capturada vai reagir com ácido. Um pouco do ácido vai sobrar. E aí eu faço a retrotitulação. Então o método de Kildall é um misto de preparo elaborado de amostra com a retrotitulação. Então aqui eu mostro um dos inúmeros métodos de Kildall disponíveis na literatura, mas que basicamente seguem o mesmo princípio. Então o primeiro passo aqui é a digestão da amostra, depois a basificação com o NaOH, uma base forte, então destilação da amostra, coleta do amônio evaporado por uma solução ácida e depois faz uma retrotitulação. Uma aplicação, essa é provavelmente a mais importante de todas, é a reação, não é, de grupos carboxílicos com o titulante. Tanto carboxílico como sulfônico, mas sem dúvida nenhuma o ácido carboxílico é mais importante. Então o que é que ocorre? Vou usar como exemplo o AS. Então uma das formas de a gente quantificar AS pode ser através, que é o ácido acetilsalicílico, através da titulação com NaOH. Então eu tenho um ácido fraco aqui, que é o ácido acetilsalicílico, tá? Aqui é a carboxila dele, ó, reagindo com NaOH. Então vai dar o acetilsalicilato de sódio e água, né? Formação de água e o sal. Uma titulação ácido-base clássica. Tudo bem? Mas não é só o ácido acetilsalicílico que pode ser quantificado por essa técnica. Várias outras substâncias na farmacopeia, está previsto métodos de titulação ácido-base para quantificação ou de fármacos ou de insumos. Então aqui eu trago exemplo, a furosemida, ibuprofeno, ácido sórbico, entre outros. O importante é que sempre a gente tem aqui, olha, a carboxila para reagir, tá vendo? Eu não estou dizendo que só substâncias com carboxila vão sofrer esse tipo de reação. Como eu disse antes, a gente pode usar de algumas ferramentas para transformar substâncias que não são ácidas em ácidos ou bases, não é? E aí sim fazer a titulação. Um bom exemplo disso é quando a gente quer analisar, por exemplo, substâncias que têm grupamento ésteres. Os grupamentos ésteres, que são esses grupamentos daqui, olha, eu peguei aqui o fitalato de etila como exemplo, eles podem sofrer hidrólise, tanto meio ácido quanto meio básico. Então eu peguei como exemplo aqui a monografia do fitalato de etila da Farmacopeia Brasileira, quinta edição, para a gente usar como exemplo.
Então veja qual é o procedimento aqui. Ó. A farmacopeia orienta a pesar exatamente cerca de 0,75 gramas da amostra, transferido por LEMAI 250 ml. Adiciona 25 ml de hidróxido de potássio etanólico e algumas pérolas de vidro. Aquecer em banho-maria sob refluxo por 1 hora. Adicionar 1 ml de fenolftaleína e titular imediatamente com ácido clorídrico. Então isso aqui nada mais é do que uma hidrólise seguido de uma retrotitulação. Veja só. Então o primeiro passo aqui, olha, foi então pegar a amostra e adicionar 25 ml de hidróxido de potássio. Então o que é que o hidróxido de potássio vai fazer? Vai romper essas ligações aqui, vai causar uma hidrólise aqui. Então qual é o resultado disso daqui? Formar uma molécula daqui, né? Com 2 grupos carboxílias e aqui 2 moléculas de etanol. Então, uma fatia desse NaOH, desse KOH foi consumido na reação e outro sobrou. O que sobrou então faz uma titulação então com ácido clorídrico. E aí só vai fazer os cálculos e fazer a determinação. É isso então. Bom estudo para todos. Qualquer coisa é só me escrever. Um abraço.